Olá, turminha do terceiro ano. Eu sou a professora Marta Justino e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. O que é que nós vamos estudar hoje? O tema da nossa aula de hoje é tipos de histórias em quadrinhos. Nós vamos dar continuidade, tá, às histórias em quadrinhos. Só que hoje é tipos de histórias em quadrinhos. O que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender que existem outros tipos de história em quadrinhos e também as suas características. A gente viu história em quadrinho, aquela do Maurício de Souza, né? Aqueles que tem os gibis. Mas nós vamos aprender outros tipos de história. Antes, nós vamos ver o nosso desafio. Eu pedi que vocês fizessem uma historinha, tá? Nesta tirinha, eu tirei ali a historinha original e deixei somente as imagens para a gente criar uma história. Você criou a sua historinha? Enviou para sua professora? Foi uma historinha legal? Ela gostou? Eu vou mostrar para vocês a minha, tá? Vou mostrar a minha historinha aqui que eu criei. Eu observei ali que Mônica, né, tá chegando ali toda sorridente. Aí eu coloquei assim, ó. O que você está plantando? Por que eu coloquei o que você está plantando? Porque ela está vendo ali que a Maria está plantando. E a Maria responde, ó, árvores, muitas árvores. E ela continua falando, ó, elas são importantes, pois ajudam a melhorar o ar que respiramos e também nos dá... Só que quando ela ia continuar, a Magali se meteu aqui, ó. A Magali se meteu aqui no outro quadrinho e disse... Muitas frutas, maçãs, goiabas, que vontade de comer. A Maria deu uma risadinha. Essa Magali, olha só, essa foi a tirinha que eu construí, tá certo? Espero que vocês tenham feito a de vocês. Tipos de histórias em quadrinhos. A gente viu história normal, que é aquela história grandona de 2, 3, 4 páginas. E também nós vimos as tirinhas, né? As tirinhas, aquela que Maurício de Souza lançou pela primeira vez, lá no ano de 1900 e alguma coisa, que era do Pluto e do Franjinha. Então, essa tirinha aqui diz o seguinte, acompanha a leitura. Parado! Eu só ia jogar a embalagem vazia no lixo. Só que essa embalagem pode ser reciclada. Opa! Tem razão. Acho que o Marcelinho inventou um novo super-herói. O mundo tá precisando mesmo. Olha só, quando eu estou lendo as falas de Cebolinha, eu estou lendo do jeito que ele fala, tá certo? O Cebolinha, ele tem um probleminha que ele troca o L pelo R, tá? Então, quando eu estou lendo ali, que eu estou lendo, opa, ele tem razão. Razão é porque ele troca o L pelo R. Tá? A palavra correta é razão. Mas como está escrito ali razão e a forma de como ele fala, eu leio a forma de como ele fala. Então, quando a gente está lendo uma historinha, a gente tem que ler o que está ali. Tá certo? Para a gente entender. Porque se a gente ler corretamente, já vai tirar a característica do Cebolinha. Tá? Então, o Cebolinha, ele tem essa característica de falar errado. Né? Ele troca. Na verdade, ele troca o L pelo R. O L pelo R. Ó, essa tirinha, ela traz pra gente o objetivo dessa tirinha aqui é de nos conscientizar. Está nos conscientizando de forma humorística. Ela tem humor, porque as histórias em quadrinho e as tirinhas, elas são humorísticas, tá? Servem para nos divertir. Elas servem para entreter. É um entretenimento. Então, ó, essa daqui, ó, conscientizar com humor, tá certo? Essa tirinha está conscientizando, né, a turminha ali, ó, a reciclar o lixo, certo? Aqui eu tenho outra tirinha. Nessa tirinha, ó, diferente da tirinha anterior, essa tirinha aqui, ela é horizontal. Agora eu tenho uma tirinha na vertical, tá? Essa tirinha na vertical é aquela que eu começo ali de cima para baixo. E na tirinha horizontal é aquela que eu leio da esquerda para a direita. Então, ó, a historinha que tem aqui.
Vocês estão vendo ali o primeiro quadrinho, ó. Bolas, não tem ninguém para me pular. Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? Claro. Disponha. Olha o que aconteceu. O que é que a Mônica entendeu? A Mônica achou que ele estava pedindo para quebrar o galho, mas o galho da árvore, mas não era isso que ela queria. Ela não entendeu. Mas Mônica, do jeito que é, né? Gosta de estar batendo, ela foi lá e quebrou o galho. E aí machucou o Cebolinha. Essa também é de humor e entretenimento. A tirinha é um gênero derivado das histórias em quadrinhos. Trata-se de uma curta sequência narrativa de 1 a 4 quadros. Não pode ter mais do que isso, porque se tiver mais do que 4 quadrinhos, já deixa de ser a tirinha, tá certo? A característica da tirinha é que ela tem até 4 quadrinhos. Ela pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, mas não pode ter mais do que isso. Em geral, é de cunho humorístico e às vezes político. São encontrados normalmente em revistas, em jornais e revistas. Então, a gente consegue encontrar as tirinhas nos jornais e nas revistas. Tipos de história em quadrinho, charge. Olha, esse é um tipo de história em quadrinho. Essa daí, ela tem apenas um quadro, tá? É uma charge. E as charges também, ela costuma trazer críticas. Então, o que é que a gente está vendo nessa charge? A gente lê ali desigualdades sociais. A gente vê ali um pai dando para um filho um iPod. E a gente vê do outro lado uma mãe dizendo: filho, você vai e pede, tá? O que é que passa? O que é que passa essa imagem que a gente está vendo? Mostra claramente a desigualdade social, né? A falta de equilíbrio, né? Que a gente não tem. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Ó, essas duas cenas aqui, ó, nos retrata essa desigualdade, a desigualdade social. Observa que o pai, ele chama o menino de filho, ele está sendo mais formal. Enquanto que a mãe chama ele de fio, tá? Uma linguagem mais popular. Isso também mostra o nível, né? A questão cultural, tá? Mostra a diferença cultural do pai que dá um iPod para o filho e da mãe que manda o filho ir pedir no sinal, tá? Então, essa charge, ela está fazendo uma crítica à desigualdade social. Então, a charge surgiu no início do século XX, com objetivo político e social. Ela estimula uma visão crítica e bem-humorada a respeito dos acontecimentos do cotidiano. Então, na charge, a gente tem as críticas relacionadas ao cotidiano, ao dia a dia, de uma forma geral, tá? Política. Dessa forma, para interpretar bem uma charge, basta estar atenado aos acontecimentos presentes, pois ela sempre vai fazer referência a algo que aconteceu atualmente. Então, é algo do nosso dia a dia, na política. Já o cartoon é diferente. Ele também é um quadro, tá? E ele também traz críticas. Mas observa bem esse quadro. Esse quadro aí, ó, tem um balãozinho ali, com um cadeirante e tem um senhor. Na imagem, a gente percebe que o senhor está entregando uma nota ali ao cadeirante e mais na frente o cadeirante está saindo com raiva. Então, a gente consegue identificar mais ou menos o que é que aconteceu. O cadeirante fala o seguinte: por favor, senhor, poderia me dar uma? Só que quando ele começa a falar me dá uma, o senhor, ele acha que o cadeirante vai pedir uma ajuda, vai pedir dinheiro. E sem esperar que o cadeirante conclua, ele tira uma nota e dá para o cadeirante. E o cadeirante termina. Ele queria uma informação. O que é que a gente vê aí nessa charge, nesse cartoon? Que crítica esse cartoon está fazendo? Esse cartoon está fazendo uma crítica ao preconceito.
Porque esse homem ali, ele foi preconceituoso, tá? Ele agiu com preconceito com o cadeirante. Ele achou que o cadeirante estava pedindo um auxílio, quando na verdade não estava. Então ele julgou. O cartoon, assim como a charge, utiliza-se de humor também e tem como característica a crítica. Tanto o cartoon quanto a charge, elas se utilizam do humor e fazem a crítica. Só que o cartoon de maneira breve e dos momentos que abrangem o dia a dia de uma sociedade. Observa que lá na charge, a gente tem uma crítica relacionada à política, né? A questão da divisão, né? De uns tem muitos, outros não tem nada, outros tem poucos e não existe, as pessoas não têm não está nivelado culturalmente e nem economicamente. Nessa aqui, no cartoon, essa crítica é feita a um momento, tá? A uma pessoa, tá? Que agiu de má fé, foi preconceituosa nesse momento. Então, ó, o cartoon é atemporal e não está necessariamente ligado a nenhum acontecimento histórico ou político, tá certo? Então, ela faz crítica aos comportamentos, tá? Aos comportamentos das pessoas, né? Que convivem na sociedade. Então, esse comportamento, né, reflete nos outros, reflete de uma forma geral em todos. Então, o cartoon, ele traz crítica ao comportamento das pessoas, tá? Revisando. As tirinhas, cartoon e charge, são gêneros de cunho humorísticos. Então, todos três, eles são humorísticos. A gente tem também outros tipos de historinhas em quadrinhos. A gente tem o mangá, que é também um tipo de história em quadrinhos, mas eu não trouxe o mangá para vocês. Só trouxe as tirinhas, o cartoon e as charges, que são gêneros humorísticos. As charges e os cartoons são apresentados em apenas um quadro. Então, charge e cartoon só podem ser apresentadas em um quadro. É diferente das tirinhas. Nas tirinhas, a gente tem até 4 quadros, tá certo? Mas no cartoon e nas charge é apenas um quadro. Observe que os seus personagens do cartoon e da charge são caricaturados, ou seja, são desenhos com característica exagerada de forma humorística. Olha só o que acontece. Vocês estão vendo o rosto, tá? Os desenhos foram feitos de forma, né, que ficou assim, um rosto maior, um nariz enorme, fica todo deformado. Isso é caricatura. O cartoon utiliza-se do humor e tem como característica a crítica, de maneira breve, dos momentos que abrangem o dia a dia da sociedade. Então, ó, tudo que acontece na sociedade, o comportamento das pessoas, a crítica é feita ao comportamento da pessoa. Então, de uma pessoa. Então, o preconceito, né, que o senhor teve é algo que acontece na sociedade de uma forma geral, tá certo? Já a charge não. A charge, ela vem com o objetivo político e social. Então, ela faz crítica política. Estimula uma visão crítica e bem-humorada a respeito de acontecimentos também do cotidiano. E aí eu tenho o último desafio aqui para vocês, relacionado ao nosso assunto de histórias em quadrinhos. A gente viu histórias em quadrinhos, a gente viu vários tipos de história em quadrinhos. Então, eu vou deixar esse aí para vocês, ó. Esse aí é do Garfield. Qual é o tipo dessa história em quadrinhos? É uma charge? É um cartoon? Ou é uma tirinha? Tá? Você vai olhar direitinho e identificar. Preste atenção às características da tirinha e da charge. Tá certo? Por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.